Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 27 de abril de 2018, 17 horas e 21 minutos, sexta-feira. Muita gente ainda viajar, feriado, dia do trabalho na terça. Nós trabalharemos normalmente na segunda, pessoal. Haverá o programa Na Mira do Trader. Eu vou acompanhar o pregão normalmente. E aí depois a gente descansa na terça e volta na quarta, ok? Convido a todos que desejam conhecer o Informe Cenário, é gratuito. Vai todo dia por e-mail para quase 90 mil pessoas. É só você entrar no nosso site toptraders.com.br. Nome e e-mail já recebe a partir do dia seguinte. Eu falo do Ibovespa, da Europa, Ásia, dos drivers mais importantes do dia. E para a galera que acompanha o nosso trabalho já no YouTube, a gente pede que, se gostar, deixa o like, não se esqueça. Isso ajuda o trabalho a expandir-se. E também compartilhe o vídeo com o pessoal que você conhece que pode ter interesse em bolsa ou que já opera. E também utilize a área de comentários para que possamos interagir. Ok? Recados dados. A gente inicia sempre aqui pelas criptomoedas, né? Hoje, um pregão de alta, né? Não é aquela alta dentro dos padrões altamente voláteis, né, das criptomoedas, mas é alta, né? E o que a gente consegue enxergar dessa movimentação atual, né? Primeiro, pessoal, nós temos aqui o Bitcoin, né? Observe que essa semana, o mercado já no dia 23, ele rompeu esta linha de tendência de baixa que nós temos aqui, né? Ao romper, o dia seguinte foi de forte alta, mas já estava um pouco esticado, o mercado deu um sinal no pregão do dia 25. A minha visão pessoal você vê que está 9.165, deixa eu só conferir aqui com a market cap, ó, certinho, 9.165 dólares. A minha opinião é que a gente vai ter a continuidade da correção. Eu acredito que o mercado desça para testar essa região aqui, ó, onde está a média de 21 e a LTB. Tá vendo aqui? Ó, é a minha visão, minha opinião é essa aqui. Aí aqui ele decide o que faz. Vai depender muito do fluxo, ok? Então seria em torno de 8.500 dólares ali. No caso do Ethereum, aconteceu algo parecido, mas ele está um pouco mais definido, né, o gráfico do que o Bitcoin. Ele deu um sinal aqui no dia 25 também de queda, né? Ele fechou um gap que existia entre os dias 20 e 23. E eu também acredito que ele faça um movimento que pode até ser oportunidade, né? Eu acho que ele vem testar aqui essa região, porque nós temos a média de 21, nós temos uma linha de tendência aqui em azul, né? E nós temos o fundo 575. Então, para mim, é um ponto alvo de correção para o Ether. No caso do Ripple, eu penso a mesma coisa. Eu acho que o Ripple também vem na média. Nesse momento, a média estaria por aqui aproximadamente, né? Então, esse por aqui seria mais ou menos em 73 centavos de dólar, mas este fundo aqui pode segurar também no 77, 78. Mas eu acredito mais um pouquinho de correção para depois retomar a força compradora. Falando do Bitcoin Cash, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, quem acompanha o meu trabalho sabe, nós temos um objetivo atingido de curto prazo, né? Nós havíamos apontado, existe um gap aberto. E essa movimentação, na minha visão, ela sugere a continuidade da correção, no mínimo até 1.246 aqui. Então essa aqui é a minha visão. Eu acho que esse fundo será testado novamente para depois, se segurar, dar a oportunidade de entrada, mas se ele acelerar e fechar esse gap, por exemplo, a 1.142, não seria uma grande surpresa, mas eu acho que esse fundo aqui pode segurar no curto prazo. Certo? Pessoal, falando das bolsas na Europa, né? Nós temos aqui fechamento altista, Inglaterra 1,09 de alta, Alemanha 0,64 e França 0,54. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né?
Vamos dar uma olhada na bolsa de Xangai, né, que fechou em alta de 0,23 também. O mercado asiático se animou com essa história da reaproximação entre as Coreias, mas ao mesmo tempo o lucro industrial da China veio bem abaixo, por isso que não gerou uma alta mais firme. Então, primeiro falando de Xangai, né, a gente vai ver aí na tela. A gente percebe uma semana bem volátil, né? A semana começou aqui na verdade, no dia 23. O mercado testou essa região de fundo 3 vezes, né? Região aqui de 3.060 pontos. E o mercado está indefinido, ele tem feito essa movimentação, né? Então ele não tem um grande driver para cair, mas também não tem um driver para subir. Ele vem de uma tendência de queda terciária e eu acho que assim deve permanecer. Geralmente quando você tem um Marobuzu, que é o caso aqui de ontem, né? E você tem depois um candle indefinido, geralmente é a continuidade da baixa. Quando o candle seguinte nega, o mercado costuma subir. Só que tem sombra inferior, o que torna a leitura um pouco embaralhada, né? E falando do índice DAX, que é o índice alemão, nós temos ele aí na tela. A semana começou aqui, no dia 23. Ele praticamente terminou e fechou a semana no mesmo ponto, né? Em relação à semana passada, idem. Existe uma forte região de resistência em 12.600 pontos, ele não consegue passar, já deixou várias sombras superiores aqui. Existe sim uma possibilidade de topo duplo, né? E esse candle gerou movimento de alta nos últimos 2 dias. Eu até tinha comentado, era um martelo sobre a média. Por exemplo, se eu tivesse comprado na Bolsa da Alemanha, se é que, né, a gente poderia entender dessa forma, é um benchmark, é só uma suposição, o meu stop estaria 12.460, ou seja, se perder esse topo aqui, eu acho que o mercado entra numa trajetória baixista novamente. Certo? E aí vamos dar uma olhada aqui no índice DAX, no índice Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia que nós temos nos Estados Unidos. Aqui eu não sei se é mais fácil olhar no TradingView, se é nos softwares. Esses softwares eu vou dizer também, viu? Mas às vezes o pessoal me pergunta quais são os maiores desafios do trader, eu falo os softwares, o home broker, o site da corretora, os programas, enfim. Mas é só uma brincadeira, pessoal. Eles nunca travam, nunca dão problema, não. É que eu tô ficando velho, tô ficando chato, é implicância minha. Pessoal, o índice Nasdaq, já operei muito nos Estados Unidos ativos deste benchmark, é muito legal, são muito líquidos e tal. Onde é que foi o fechamento da semana passada, né? Foi bem aqui, ó. O da semana, levemente abaixo. Quer dizer, bem lateral, o mercado foi bem abaixo no início da semana. Este candle aqui era um candle de fundo, era um martelo. Quando dá uma pausa assim, o mercado pode dar a paulada para baixo, mas quando a máxima é rompida, aí já era. Aí o mercado sobe mesmo. E o que ele fez? Ele veio numa região de média, ele tem este suporte aqui baseado nesse fundo, e a mínima de hoje foi aqui, ó. Região de 7.082, 7.080 pontos. Então, o mercado totalmente lateral, indefinido. Eu acho que a mínima de hoje e deste fundo, se perdida, leva ao fechamento do gap, mas não diz muita coisa. Ele poderia sim, né, se fechasse acima da média, dar um sinal bacana aqui de uma possível formação de pivô, fundo, topo, fundo, mas esse Marobuzu aqui já desanima, né, pessoal? Então, ele praticamente enterra. Vamos dar uma olhada aqui como é que as bolsas fecharam lá. Por exemplo, uma possibilidade mais realmente otimista, assim, dizer não, as bolsas americanas elas estão realmente firmes. A semana foi baixista, né? Então o índice DAX ali, ele devolveu toda a alta de hoje, então ele não passa aquela confiança. Tá fechando de lado, mas assim, é inegável que praticamente o Marobuzu aqui, apesar de ter uma sombra inferior, isso daqui traz um sentimento vendedor, ok? Então é isso. Falando Vamos dar uma olhada nas outras bolsas americanas aqui agora, né?
Eu vou falar do S&P, falar do Dow Jones. Então vamos colocar o S&P aqui na tela, né? Lembrando, pessoal, para quem por acaso pulou o início do programa, segunda trabalhamos normalmente, tem cenário, tem radar, tudo certinho, tá? Bom, falando um pouco aqui do Dow Jones, fechamento 0,11 de alta, praticamente lateral. Na semana, se a gente pegar aqui, esse daqui foi o dia 20, fechamento 2.670. Qual que é o fechamento de hoje? 2669,91, para não falar que foi 2.670. Totalmente lateral, pessoal. Então o mercado, ele foi lá embaixo, deu sinal, voltou e está fechando de lado. Então não tem tendência, né, nas bolsas internacionais nem aqui no Brasil. Você pega semana após semana, faz o movimento. Para quem é um trader mais rápido é interessante, mas quem procura swing trade de posição, como é o nosso caso, o momento está mais complexo. Existe uma possibilidade de um fundo topo-fundo para fazer um pivô no rompimento dessa região, mas um candle como esse, ele já enfraquece essa possibilidade. Então, mercado indefinido. Tem temporada de balanços lá e aqui, então vamos ficar de olho, tentar ver um sinal mais forte. No caso do Dow Jones, o último negócio, fechamento da sexta-feira passada, 24.462. Hoje, 24.311. Então, no caso do Dow Jones, já existe um fechamento mais baixista. Então tem uma definição melhor aqui. E o que chama atenção também, ele está fechando abaixo da média de 21, que foi testada nas últimas duas sessões. Então isso já favorece uma inclinação mais baixista. Ok? Vamos dar uma olhada no WTI. Eu sempre... Aqui tem que colocar Crude Oil e a gente consegue ver WTI. O petróleo, se a gente for avaliar na semana, aqui foi dia 20, né? Fechamento 6802, fechamento de hoje 6801, totalmente lateral, né? Então ele foi para um lado, foi para o outro, pessoal, fecha totalmente lateral. Eu acho que essa situação favorece um pouquinho mais a queda, porque nós temos uma estrela cadente que teve a máxima preservada, né? Então talvez um teste aqui na média, região de 66,50, né? Lembrando que tem esse topo aqui, ó, 6652, tem esse aqui 6627, esse outro 6663. Então é uma região meio óbvia até aqui que eu acho que o mercado vai testar. Tem 1, 2, 3 topos, mas a média, então acho que 6650 é um ponto interessante para testar e testar a força da tendência nesse momento atual. Já iniciando as leituras sobre os índices mais voltados aqui para o Brasil, nós temos aí na tela o EWZ, né? Para quem não sabe, o EWZ é ETF brasileira negociada em Nova York. Inclusive é bom ficar de olho nela na terça-feira, porque o EWZ vai funcionar normalmente lá, só não no Brasil. Olhar aqui a semana dele, né? Então, o último negócio na sexta-feira passada, 43,13 e hoje 43,06 centavos. Mais lateral, pessoal, só se combinasse, né, compradores e vendedores. Então o mercado, ele fez um movimento. Então quem opera curto, às vezes pega as leituras que a gente faz, pessoal, e consegue operar. Então o que a gente comentou na sexta-feira passada e no início dessa semana? Olha, pessoal, o mercado, ele está aqui na média, mas ele não vai segurar. Ele vai descer aqui na CLTA, ele está devendo teste. O que ele fez? Isso aqui no dia 20, né? No dia 19, dia 20, ele veio nessa linha. Aí ele veio, ele tem uma forte região de fundo aqui, 1, 2, 3 fundos, ele respeitou, né? Aqui é o início de boca de gap, tem esse outro topo aqui que ajuda a funcionar como suporte. O que ele fez? Ele foi lá e fechou totalmente de lado. Ele foi na LTA, ele repicou e está fechando exatamente em cima da média. Na minha visão, um candle que favorece um pouco mais a venda. Eu acho que é possível, no caso do EWZ, a gente traçar uma ferramenta auxiliar, uma linha
que seria mais ou menos assim, ó. Eu acho que faz sentido, né, que liga esses topos aí. Então, uma ferramenta, né, interessante. Então, acho que de repente a gente pode entender isso daí talvez como um triângulo, né? Então, essas duas linhas podem nos ajudar a fazer a leitura do EWZ. Eu estava explicando para um aluno hoje, pessoal, o seguinte: você está vendo aqui o EWZ, muitas vezes o pessoal fala, caramba, não é que eu encontro Ibovespa em dólar, como é que eu sei o que está acontecendo? EWZ é a mesma coisa de estudar o Ibovespa em dólar, grosseiramente falando, ok? Então é isso aí. Vou colocar o Ibov, então estudamos as 4 principais criptomoedas, DAX, Xangai, as bolsas americanas, EWZ e petróleo. Então agora vamos para os ativos domésticos. Então, nós temos o Ibovespa aí na tela, né? O que que eu enxergo disso aqui? Primeiro vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Semanal diz alguma coisa? Ó, o professor diz que tem um movimento mais altista aí. Fechou acima de 86.213? Putz, fechou. Só que não fechou acima desse ponto aqui, 87.333. Então gera dúvida. Vamos para o diário? No diário, qual que foi o fechamento? Aquela velha pergunta, qual foi o fechamento do dia 20? O fechamento foi 85.550. Né? Qual que é o fechamento de hoje? 86.444. Favorece a compra? Favorece. Então isso é fato, né? Agora, você está confiante, professor, que o mercado vai para cima? Não. Aí eu te digo que eu não estou confiante por 3 motivos. O primeiro motivo é esse aqui. Nós temos um candle de topo, que é uma estrela cadente. Então isso aqui é uma estrela cadente clássica, né? É um sinal de topo, sinal de queda. Então isso não passa confiança, né? E o mercado não teve capacidade de romper 87.333, que é esse ponto aqui. Isso mostra fraqueza no rompimento. Quais são os pontos que você está observando para ter a sua tomada de decisão? Esse ponto, né? 87.150, que é esse mesmo ponto aqui, que é a cabeça do pivô. Poxa, professor, mas que pivô? Esse pivô aqui, ó. Então, vê como você tem que tentar montar o quebra-cabeças, pessoal. Então, operar, ela exige algo bastante racional, né? Então, tem que ter reflexão, tem que ter estudo, tem que ter técnica. Softwares, uau. Vamos lá. Vamos conseguir aqui. Então, eu vou ter que tirar essa linha de baixo para conseguir montar aqui o pivô. Então, vamos lá. Então, nós temos essa situação, né? Inclusive, o gráfico do Cartesian é interessantíssimo, extremamente fidedigno, ok? Ele nos possibilita esse estudo mais técnico. Então, nós temos aqui um fundo, um topo, um fundo. Qual que é este ponto aqui? 86.150, esse ponto aqui, 86.150. Ele foi rompido. Primeiro, nesse dia aqui tentou-se romper 24, ele voltou. Ontem rompeu, qual que foi o último negócio? 86.383, rompeu. Esse candle de hoje manteve rompimento? Manteve. 86.150. Então, assim, para quem está comprado, pode ser um ponto de repente você perder a tua convicção compradora, 86.150. É uma hipótese. Se fosse um pequeno candle aqui, sem sombra, eu estaria confiante dizendo, pessoal, ontem houve um marobuzu, hoje teve um movimento lateral, então esse rompimento aqui é confiável. Só que como tem um candle de reversão com sombra superior, pessoal, o mercado continua indefinido. Ok? Eu não duvido nada que nós tenhamos uma segunda-feira baixista, inclusive pressionada pelos bancos. É nesse cenário que eu aposto. Ok? Agora, tecnicamente, acima de 86.150, compra. O mercado está comprado. Um pequeno candle sem sombra seria a confirmação desse marobuzu, uma pausa para decolar. E tem uma outra coisa, pessoal. Aqui nós temos a banda de Bollinger superior. Essas linhas cinzas aqui, ó.
Perceba o seguinte, o mercado foi fora da banda e fechou dentro da banda. Mais um sinal que reforça a venda, ok? Então essa é a minha visão para o Ibovespa. Falando do BOVA11, né? Como que a gente pode traduzir isso daqui utilizando o BOVA11, que é um ativo que a gente opera? Um dos pontos aqui importantíssimos é o 43,12. Pode ser usado até como stop para quem está comprado. Ou esse ponto aqui um pouquinho acima, 43,15. Eu tenho a mesma coisa aqui, fundo, topo, fundo. Então quer dizer que acima de 43,15 é pivô de alta, professor? É. Só que este candle aqui ele gera dúvida, inclusive o volume foi maior do que os dois candles que a gente teve aqui que foram positivos. Esse foi um candle de baixa, numericamente, né, foi um dia de desvalorização, mas ele foi um candle de recuperação, né? E esse candle de ontem que foi de forte alta, ele teve baixo volume. E hoje, que foi um candle de leve queda, ele teve um volume maior. Dá a impressão que o pessoal aproveitou esse patamar para vender. Mas, tecnicamente, acima de 83,15 é compra, abaixo aciona teu stop. Ok? Falando um pouco do índice futuro, que muitas vezes tem movimentações mais técnicas, né? Onde que está um ponto interessante no índice futuro? 87,390. O mercado conseguiu romper esse patamar? Não, ele rompeu e voltou. Certo. Onde que está a máxima da semana? 87,290. Ele conseguiu fechar acima? Não. Então são dois pontos negativos aqui para a compra. Onde que está o ponto aqui que mostra para mim que eu tenho um pivô de alta, né? Que muitas vezes é um padrão que remete a uma situação de compra mais definitiva, mais técnica? É o sinal muitas vezes que o analista do banco, da corretora, espera para dar o comando. Este ponto é 86,885. O mercado está conseguindo fechar acima, está brigando ali. Então você vê que a briga está exatamente no ponto que aciona o pivô, né? Então mais indefinido que isso é difícil, né? Então onde é que está o ponto mais importante aqui? 86,885, que é onde o mercado está nesse momento. Qual foi o fechamento, pessoal, do dia 20? 86,700. Onde é que o mercado está agora? 86,900. Né? Então, quer dizer, tem urso e touro na área, o mercado está equilibrado. Agora, este candle que a gente está vendo aqui é um candle de queda. Clássico, de livro e tal. É um candle de queda. Né? Então, ele é simplesmente uma estrela cadente. Né? Então, isso daqui é uma estrela cadente. E a estrela cadente que eu circulei aqui, ela favorece uma movimentação de baixa. Pelo menos de uns 1.000, 1.500 pontos para o começo da semana que vem. Então é dessa visão, essa visão que eu tenho para o mercado. Eu entendo que a gente vai ter uma segunda-feira baixista. Essa é a minha ideia. Falando um pouco do dólar, deixa eu tomar minha água aqui. O dólar veio no objetivo mais otimista do movimento, ok? Então, que é o 3493,500, que é esse topo marcado em junho do ano passado, ok? Ele deixou uma shooting star, uma estrela cadente, depois deixou outra. Isso na quarta, isso na quinta. O candle de hoje tem mínima e máxima mais baixa que ontem, significa que o mercado ainda tem espaço para cair. Mercado de dólar. Fechamento do dia 20, 3.416, fechamento de hoje 3.463. Independente de qualquer coisa, a semana ainda é positiva. O dólar nesse patamar me interessa para comprar? Não, mas aqui na média sim. Né? Onde que eu acho que vem a correção do dólar? No mínimo até o 3.442. Então teria no mínimo mais uns 20 pontos, que é onde tem esse topo duplo para cair. Na média ou na LTA ele me interessa, nessa região não. Professor, é possível cair a bolsa e cair o dólar? Sim. Né? Porque nós temos drivers internos e externos e eles estão antagônicos no momento. Ok? Então, os benchmarks é isso aí. Eu vou falar agora dos pedidos do YouTube. E aí depois a gente segue com os destaques dos dias e ativos fixos. Então o primeiro pedido aqui é Core 3.
Vamos fazer aquele nosso velho e bom estudo, dar uma olhada no semanal, na oscilação semanal, né? Que patamar que fechou dia 20? 9,75. Que patamar que está fechando hoje? 9,73, pessoal. Movimento totalmente lateral também. A movimentação de Ecor favorece a compra. Tem um gap aqui que pode ser de fuga, né? E tem um fundo duplo. Então, correções, na minha visão, podem ocorrer até de forma aguda, se o mercado realmente corrigir, mas elas são oportunidades. Nesse ponto eu não compraria. Talvez aqui no gap é uma hipótese, logo acima dos 9. Nesse ponto não. Eu acho que para quem já entrou o risco se justifica, mas a região que está, eu acho que está um pouco esticada. Só uma correção no mínimo aí de uns 4, 5%, talvez mais, que justificaria uma exposição mais forte, inclusive gradual, na minha visão. Ok? Uma outra ação que pediram é a Home 3. Vamos dar uma olhada aí na Home. O que ela fez na semana. Então, quando é que foi o dia 20 aqui? Foi esse pregão. Ela fechou a 9,09. Ela está agora a 8,33. Quer dizer, tem vendedor aí na Home. Lembra que quando nós avaliamos semana passada, a gente entendeu isso daqui como um topo? Eu ainda falei, quem é mais teimoso tem que estopar na perda da LTA. Foi o que aconteceu, pessoal. Ela perdeu a LTA e agora ela está numa região meio óbvia de correção. Por quê? Qual que é esse topo aqui? 8,43. Qual que é esse fundo? 8,33. Então ela veio exatamente nessa região e é o seguinte, se ela perdeu 8,33, onde que é alvo dela? 7,50. Pode fazer um fundo aqui? Sim. Aí tem que ficar observando e acompanhar o papel, né, que se está numa correção mais forte pode ser oportunidade, uma vez que a indústria vem se recuperando bem. Uma outra ação, o que não significa que a ação vai subir para sempre, pode ser alguns players realizando lucro. Tenho aqui VEG, uma ação, eu considero das ações mais complexas para operar na bolsa. Eu considero VEG e BVMF, ok? O que eu acho da VEG? Quando que foi o dia 20 aqui? Foi esse pregão. Ela fechou a 17,62, está fechando 17,68, quer dizer, na semana está altista. É uma ação com baixa volatilidade histórica, se movimenta lentamente. Qual que é a leitura gráfica dela, pessoal? Um possível pivô de alta. Foi feito um fundo numa região de suporte, né? Tinha sido marcado no dia 9/2. Ela chegou num ponto de decisão. Qual que é o ponto aqui que aciona o pivô? 17,85. Ela rompeu no pregão de ontem, hoje fez um pullback. Isso favorece a compra. Uma outra região interessante aqui é o 18,08, que é essa resistência. Você vê que ela trabalhou entre o ponto de rompimento do pivô e a região de resistência. Acima dessa região 18,08, eu acho que a compra pode seguir firme. Se ela fechar algum pregão abaixo de 17,85, eu acho que a compra seria abortada. Isso na minha leitura pessoal. Ok? Uma ação que o pessoal pediu para ver a Atom, eu nunca estudei o papel aqui no radar, nem na mira do trader. Eu não sei qual que é o volume que essa ação opera, vamos dar uma olhada aqui. 144 mil hoje, é um volume baixo, né? Então, a ação tem um suporte bem definido aqui em 2,50, mas ações que têm baixa negociação é sempre complicado, pessoal. Então, eu não compraria a ação. Eu acho que qualquer movimentação pode ser um golpe de sorte. Você pode pegar um ou dois players imprimindo uma movimentação no ativo, mas eu gosto de investimento, eu não entendo que a empresa tenha esse perfil de investimento, tenho nada contra, né? Mas assim, para operar com pouco dinheiro, acima de 2,99, ela faz um pivô, pode buscar 3,30, por exemplo, mas não, ela foge um pouco ao perfil que nós procuramos. Foi pedido aqui um ativo, pessoal, que é a soja. Vamos ver se a gente encontra a soja aqui no TradingView. Seria ZS o código. Soybean Futures, é isso mesmo. Putz, agora qual será que é o contrato, né?
Aí que tá, né? Vamos ver se esse daqui tem liquidez. Eu acho que tem. Então eu peguei o primeiro contrato ali, provavelmente é o mais líquido, né? Então a gente está vendo aqui a soja. Dá para aplicar gráfico também, commodity agrícola, tudo. O que a gente enxerga aqui, né? Uma movimentação que é um possível pivô. Né? Aqui tem um fundo, aqui tem um topo. Qual que é o ponto que aciona o pivô? É uma escala aqui meio maluca, mas seria ali o 1067. Seria o 1067 ali o ponto que aciona o pivô. Uma escala meio maluca que eu particularmente não conheço muito bem. Não sei que escala métrica que é essa aqui. Vivendo e aprendendo, né? Mas assim, o ponto gráfico é esse aqui, ó. É o 1067. E por essa barra que nós temos aqui, acho que vai romper. Né? Então, é essa leitura que é passada aí. Espero ter agregado aí ao pessoal que pediu com esse estudo. Primeira vez que eu faço soja aqui também. Falando dos destaques do pregão. Hoje eu vou falar de JBS, que caiu forte. E eu vou falar da Elet 6, que está aí na crista da onda e subiu bem no pregão de hoje. São os destaques que eu vou trazer para hoje. São ações bem populares, acho que vai ser agregador. Pessoal, o JBS está de lado há um tempão. A leitura macro dela é uma leitura de topo. Tem 4 topos aqui marcados no gráfico. Isso aqui pode ser sim um mastro bandeira. Seria o mastro e essa movimentação aqui uma bandeira, né? Quando tem pregões de queda, muitas vezes aumenta o volume. Dá para ver isso de uma forma um pouco interessante. E este candle de queda de hoje, na minha opinião, ele aumenta em grandes chances o fato do mercado ter uma movimentação na direção de baixa. Eu tomaria essa linha de tendência de alta como referência. Se ela for perdida, eu acho que o mastro bandeira pode se desenvolver sim. Né? Então eu não vejo, por exemplo, a ação como uma situação que favoreça a tomada de posição na compra. Inclusive não pretendo operar esse papel tão cedo. Todo mundo sabe por quê. Fiquei meses com a ação, a gente saiu com 13, 14, 15% de lucro, dependendo. Eu saí com 14, com 13 e pouco. Mas é muito trabalho, é uma ação complexa. Na hora que ela tem um padrão técnico, se alguma coisa nas páginas aí policiais e a ação faz movimentos completamente... Enfim, não é um ativo que nesse momento me interessa, ok? Mas para quem, como independente de me interessar ou não, o pessoal opera, por isso que eu estudo aqui. É um canal democrático. Pessoal, a Eletrobras tem uma movimentação baseada nessa linha de tendência de baixa desde o dia 26/2, ok? Ela tem uma linha de tendência a qual ela respeita, certo? E novamente ela fez movimento baixista, montou um fundo e foi na linha. Quem quer operar a ação, que nem dá uma olhada aqui em Prio 13. Nós sabíamos disso, né? Que a Prio 13, se rompesse essa linha de tendência de baixa, era compra. Né? A ação rompeu, subiu mais de 20%. É o caso aqui de Elet 6, então tem que ficar de olho. Esse é o ponto. Puta, professor, eu consegui comprar nos 21, vendi aqui. Putz, parabéns. Agora para a posição macro é a LTB que aciona a compra. Então tem que acompanhar e se acionar você vai lá e entra com a tua ordem. Coloca uma ordem start acima da máxima de hoje. Enfim, daí a estratégia ela é muito pessoal. Ok? E aí, pessoal, falando de Petro Vale Bancos, para a gente finalizar os estudos. Na semana... a gente pegar aqui o dia 20, né? Fechou a 22,36, está fechando em 22,71. É uma semana que favoreceu a alta, ok? Se eu tivesse, por exemplo, uma compra, eu venderia uma boa parte hoje. Eu acho que o stop de quem está comprado seria aqui no 22,63, 22,60. Ó, 22,63, esse ponto aqui 22,69, esse ponto aqui 22,77. Quem é mais arisco já estopou hoje.
né? Porque você pega esse ponto 22,77, esse daqui 22,63, você pega esse aqui 22,59. Apesar de ser alguns centavos, ela saiu da banda de Bollinger, voltou e deixou um candle de reversão. Então essa movimentação, esse desdobramento, dá uma impressão de rompimento falso do 22,77. Então eu acho que a Petrobras vai corrigir semana que vem, vai vir na média, talvez até no 21,67, 21,80 por aqui. É a minha visão, é a minha opinião. Até seguindo uma provável correção do petróleo. Falando da Vale, né, nós tivemos o balanço da Vale essa semana. Se a gente pegar o dia 20 aqui exatamente, 47,63, fechamento de hoje 48,35, claramente uma movimentação de alta. E Vale, pessoal, é o seguinte, o stop na minha leitura, ele está no 47,15. Essa é a minha opinião. Agora, esse candle de hoje é uma sinalização que, de repente, para quem é mais estrategista, mais técnico, assim, aquele trader que opera no fio do bigode, ele já poderia pensar em vender uns 20, 30% da posição. Se a mínima de hoje for perdida, 47,86, vende mais uns 20, 30%. Por quê? É um sinal de topo. É uma pinça de topo e um candle que é quase um homem enforcado. Então tem que ficar atento aí na minha visão. Ok? Falando de bancos, para a gente finalizar, vou colocar YouTube aí na tela. Vamos dar uma olhada na semana, né? 50,89, 51,50 hoje foi uma semana positiva, favoreceu a ponta compradora, né? Agora, tem alguma definição, no caso específica em YouTube, né? Não. Nós temos um padrão de alargamento, ontem foi rompido, hoje já negou o rompimento. Esse candle aqui é uma tempestade à vista ou nuvem negra, esses dois candles em conjunto, isso daqui é um sinal de queda. É um padrão claro de queda que tem em livro, ainda mais porque foi fora da banda e fechou dentro, né? Então uma projeção de teste no 50 no início da semana que vem, daria uns quase 3% de queda, 2,70, 2,80 de queda. Nós temos um rompimento falso dessa linha de cima, um rompimento falso do 52, porque chegou a bater 52,10 e não sustentou, né? E essa é a minha leitura. Aí falando de Bradesco, nós tivemos o balanço essa semana. O fechamento do dia 20, 34,26, hoje fechou 35,11. É uma semana altista e Bradesco tem uma leitura extremamente técnica. Fundo, topo fundo. Acima de 34,94 eu tenho um pivô de alta, é compra, né? Hoje houve o rompimento, só que não é um candle que me convence muito porque ele é vermelho e fechou bem longe da máxima. Professor, estou comprado, stop abaixo de 34,94. Hoje ele veio, testou e respeitou. Então é o ponto que aciona o pivô, que nem a Vale tem aquele ponto definido. Acima de 34,94 a compra segue, abaixo a stop. Simples assim. E aí, por fim, falaremos de BBS3. BBS3 tem um dos gráficos mais desenhados aí, né? Mais bem definidos, digamos assim. Observando a semana, fechou a sexta-feira passada 37,62, hoje 37,35, 37,40, está no aftermarket aqui. Quer dizer, é uma semana baixista. Isso significa que ele vai desabar, que ele está em queda? Claro, não. Apesar da semana ser de baixa e do candle de hoje favorecer sim a venda, né, nós temos um fundo duplo formado, aqui em torno de 36,30. Eu compraria nesse momento? Não. Eu não compraria. Mas para quem está comprado, o stop está abaixo desse candle aqui, 35,90. Mas abaixo dos 37 eu já estoparia caso eu tivesse comprado, porque é um fundo importante que está fresco na memória do mercado, pessoal. Além disso, é uma região de topo importante aqui de outubro, né? Então eu colocaria stop nos 37. É um padrão de fundo duplo, mas que não me passa aquela confiança em Banco do Brasil. Eu, inclusive, sendo bem claro, objetivo, como eu sempre sou aqui, eu acredito numa segunda-feira baixista, especialmente impactada pelos bancos. É a minha visão.
né? Aí não sei como é que o mercado volta na quarta, mas eu acredito mais. Esse movimento, por exemplo, de ontem me balançou para tentar ter uma leitura compradora do mercado, mas o de hoje, pelas sombras, pela movimentação de alguns ativos que são mais líquidos, não me passa uma confiança na ponta compradora. Então eu entendo que o mercado continua indefinido. Então é isso, pessoal. Quem quiser assinar o Informe Cenário, nome e e-mail no nosso site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like, utilize a área de comentários para interagir com o pessoal, com a comunidade. Peça o seu estudo, compartilhe o vídeo e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Desejo um excelente final de semana. Para quem volta só na quarta-feira, bom feriado. Para quem vai trabalhar aí na segunda-feira, estaremos juntos, ok? Forte abraço, saúde e paz. Valeu!